Saudações, amigos! Como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago a gravação do livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus, que foi canalizado pela Geraldine Inocente nos Estados Unidos e que traz, através dela, as palavras da Bem-Amada Maria como uma memória da sua vida na época de Jesus, assim como alguns ensinamentos que ela passou para que todos tenham acesso. Capítulo 10, Mensagem da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus. Bem-amados filhos de meu coração, eu vos trago esta noite a chama vital do meu próprio ser, da substância que acumulei através das idades. Ela foi qualificada por minha consciência e forma a glória do meu corpo causal. É o tesouro do qual tiro o que me é requerido nos apelos daqueles que necessitam ajuda. As bênçãos tão importantes para os filhos e filhas da terra. Confiantemente tem sido dito que na história da oração dos homens não fica sem resposta um apelo dirigido a mim, desde que assumi a minha posição de autoridade. Eu sou a mãe de todas as almas pertencentes a esta evolução na Terra, e a cada uma deseja a aquisição da grande maestria e vitoriosa manifestação que consegui eu própria. Nada tem causado mais conflito entre a cristandade do que a possibilidade de intercessão ante o trono do Pai, por aqueles que têm alcançado a sua liberdade eterna. Estou segura de que a grande doutrina que protesta contra a possibilidade de tal intercessão não compreendeu perfeitamente o verdadeiro sentido da lei da vida. Como sou uma das santas mais invocadas por grande número de habitantes da terra, para interceder em favor das almas dos homens, este é um instrumento pelo qual posso fazer mais claramente o que os outros seres no nosso plano físico. Dentro de vossos preciosos corações flameja e morredora chamatrina, fluindo do grande sol central a quem pertenceis. Deus, no núcleo de vossos corações, está, portanto, meu Deus em ação, e não há poder que possa jamais vos separar disso. Aqui ou onde quer que estejais, nenhuma sugestão tão negativa ou destrutiva, nenhuma auto-intercessão de credos ou intermediários tem tanto poder como a alma, que conscientemente determina perante si mesma retornar a Deus. Mesmo no vosso plano não ascensionado, a prece de um bom amigo dá a força vital desse alguém e adiciona suas energias de ímpeto de vossa própria aspiração, vosso próprio desejo de evoluir ao reino do Pai. Esse ímpeto de vossa aspiração magnetiza aquela energia adicional de vosso amigo quando esta liberada vier tocar-vos. Então, por que não podemos nós, que somos também vossos amigos neste nível, interceder por vós na qualidade de irmãos e irmãs mais velhos? Não por causa da nossa posição ou localização, mas apenas porque somos profundamente interessados em vossas vidas e desenvolvimento. Por que negar-nos o mesmo acesso à fonte de energia do Pai quando vós podeis tirar dela livremente em favor de outrem? Quantas vezes as palavras "reze por mim" caem dos lábios de alguém que vai ser julgado? Quantas vezes tereis pedido a alguém chegado, amigo ou parente, para interceder por vós ante o Pai Eterno? Assim também fazem aqueles que vêm com ansiedade nos pés de Maria. Interceder por eles próprios ou por um amigo, isso adiciona aos seus pequenos esforços a essência vital que consigo com minhas preces.
As súplicas por minha intercessão capacitam-me também a liberar o poder magnético dos meus séculos de preparação para tornar-me livre. Eu sou mais do que meramente uma amiga, dando de mim e fazendo fluir em bênçãos dos planos mais altos que as almas conscientes dos discípulos já podem alcançar. Por causa de certas atividades espirituais, alguns de nós somos capazes de ir mais perto da irradiação do coração do Eterno Pai. Lá nos impregnamos com a substância da vida original e entusiasmo voltamos enriquecidos com a essência da divindade e derramamos essa essência de luz sobre aqueles que buscam voluntariamente nossa ajuda. Cada um de nós é apenas um mensageiro que incorpora uma vida, um princípio de Deus. Cada um de nós é uma taça, um santo graal preenchido com a substância energética que vem da única fonte para o mundo da forma. Portanto, para vós dentro desta sala que desejais a intercessão de Maria, eu vim. Não com o propósito de ser adorada, não com o propósito de idolatria. Venho com a mesma camaradagem que tendes uns para com os outros, apenas enriquecida pelo poder de maior liberdade. Agora, quando voltardes para o vosso mundo, ao terminar esta aula, carregai esta verdade para onde for possível. A intercessão dos mestres ascensionados em favor da humanidade segue a mesma atividade de invocações, apelos e reverências que realizais em trabalho de grupo quando orais em favor de alguém por nascer, em benefício daqueles que passam o véu do que chamais erroneamente morte, em favor de um aleijado ou insano. À medida que cresceis em graça, numa próxima aula vos instruirei sobre graça e luz, vossa consciência intercede por alguém menos afortunado do que vós, e quando uma de vossas mães se oferece para ajuda, a outra mão alcança aqueles que estão acima de vós. Vejo que estáis compreendendo isto claramente e vos agradeço. Amados filhos, foi dada a vós uma grande oportunidade de servir às vossas cidades, uma oportunidade de iniciardes um foco central de luz curativa que poderá tornar-se mundial em sua irradiação, se puderdes ser perseverantes. Muitas oportunidades vêm para a humanidade de tempos em tempos e para aqueles que persistem. Será dada a vestimenta branca da vitória, porque certos lugares sobre a superfície deste planeta são escolhidos como focos de cura e purificação. Há muitas razões, meus amados, todos em acordo com a lei científica e divina. Há éons houve a Idade de Ouro, quando a legião angélica era visível e tangível aos homens. Também seres divinos que nunca haviam tomado o corpo de carne eram ainda autoridades reconhecidas, dirigindo a vida espiritual e exterior da raça. Durante a Idade de Ouro, muitos focos de luz foram espalhados em vários pontos da superfície terrestre e lindos santuários foram construídos. Dentro destes templos, agrupavam-se emanações de vida que tinham a mesma afinidade, vibração e poder de magnetização das bênçãos que eram fluídas para ali. Como vos disse a noite passada, essas bênçãos fluíam como caudais viventes de luz para aqueles templos e dali expandiam-se para abençoar a raça. Quando aqueles focos eram magnetizados suficientemente, escolhiam-se emanações de vida que fossem leais para guardarem o fogo sagrado. Aqueles seres divinos que até ali o guardavam, deixavam-no sob a responsabilidade daqueles indivíduos qualificados para isso, recebendo o nome de sacerdotes e sacerdotisas. Mantinham nestes templos a luz do fogo sagrado que era para ali canalizada. Aquilo tornava-se o alimento espiritual e o equilíbrio para a raça. Nos dias da Atlântida, justamente aqui dentro da escala do limite de vossa cidade, manifestavam-se um poderoso foco de curas.
Um grande templo de luz e templos menores eram visíveis também. A humanidade era capaz de vir para dentro deste templo de todo o planeta e receber a quantidade de equilíbrio mental e físico que eram requeridos para conservar a saúde perfeita e sustentar seus corpos dignamente por tanto tempo quanto o santo ser crístico de cada um desejasse que continuassem encarnados. Pelo fim da cultura da Atlântida, quando os templos físicos foram destruídos, os templos etéricos lá permaneceram. O grande e poderoso Deva Liberdade resolveu levar adiante essas atividades e manteve correntes de expansão nos níveis internos, assim como as bênçãos que antes fluíam para o mundo mental e físico. Por que imaginais que alguns povos são atraídos para certas localidades? Isso acontece em razão de alguma grande luz que no passado foi focada para lá e se tornou um ímã magnético, fazendo crescer as cidades ali localizadas. A consciência exterior dos povos não recebe, porém, o que os atraiu para lá. Atualmente, aparecem novas oportunidades através de uma dispensação tornada possível pelo advento do sétimo raio do ascensionado Mestre Saint-Germain. Agora, as emanações de vida que antes já eram ativas naqueles templos, naquelas cidades antigas, voluntariamente se encarnaram. Elas vieram para vários pontos da Terra e estão preparadas para magnetizar e atrair algumas das virtudes etéricas que já conheciam em eras passadas. Muitos de vós vieram de além dos oceanos, de lugares distantes, para esta gigantesca metrópole, e aqui fizestes vossos lares. Encarnastes pela oportunidade de novamente magnetizar e externar correntes curativas para a glória de Deus e de Saint-Germain. Esta oportunidade que agora está na palma de vossas mãos. Nenhum homem comum ou mestre sabe o que o outro fará quando tem uma oportunidade às mãos. Então nós, os que já somos livres, quando vemos boas ocasiões oferecidas a frágeis discípulos, fazemos com que nossas preces subam ao coração do Eterno Pai. Intercedemos por aquilo que desejardes manifestar. Qualquer virtude ou porção do plano divino no qual vossas queridas emanações de vida possam treinar. O que pensais que seja requerido para continuar um foco de luz transmutador e curativo? Essa é uma boa indagação para vós que estáis tão profundamente interessados. Muitas qualidades são requeridas para erguer um tal foco. Em vossa consciência externa não podeis calcular a capacidade de energia que seria dirigida para qualquer grupo se os humanos em massa tivessem o mais leve conhecimento de que vós sabeis o modo de aliviar tristezas. A humanidade procura a sensação de dores, a anulação de doenças e até também da morte. A humanidade é, porém, como um mar que não tem mais o controle da maré, mas continua a precipitar-se com violência impiedosamente no mesmo sentido, apenas porque isso lhe satisfaz uma sensação e necessidade do momento. Eu falo assim porque vi meu filho ter de deixar acalmar-se o tumulto e refugiar-se no mar da Galileia para usufruir alguns momentos de paz, algumas horas de sono. E aquilo era apenas a vaga de uma população local, pois naqueles dias os escassos meios de comunicação não permitiam ao mundo todo saber o que ele estava realizando. Meus amados, para o estabelecimento de um poderoso foco de cura necessitareis proteção invencível. Invocai a presença de Lorde Miguel e sua grande legião de anjos. Visualizai-os em torno da casa, do templo ou do lugar onde estáis, com suas espadas azuis flamejantes. Essa proteção terá de ser conscientemente atraída para o vosso ambiente. Enquanto as horas se passam, o cerco espiritual de suas vestes auras desempenha um trabalho de recuperação.
Precisareis possuir o discernimento dos mestres ascensionados, a capacidade de selar os lábios contra a revelação de necessidades e confidências daqueles que vêm em busca da ajuda. A completa ausência de vaidade espiritual é também essencial para o sucesso do que pretenderdes realizar, para não revelardes inadvertidamente aquilo que conseguis por trás das portas cerradas. A vaidade atrairia uma onda de energia quase sempre negativa para vós, cujo número ainda é muito pequeno e cujas forças ainda são frágeis para imunizar-vos. Para que tenhais uma atividade magnificente de curas cósmicas, há também outros requisitos que são importantes. Por exemplo, o discípulo deverá estar desejoso de tornar-se um humilde servidor do Senhor. Representa uma grande renúncia individual àquilo que cada homem elabora dentro do recesso do seu próprio coração e não o que faz na presença de outros. Também aquela espontaneidade em colocar sobre o altar de um desprendido amor à humanidade cada satisfação e prazer pessoal. Qualquer discípulo torna-se um cálice tão puro e receptivo quanto possível, e perseverar em conservar-se assim até que tenha executado aquilo a que se propôs. Agora, vem a necessidade de percepção, o treino das faculdades pelas quais as curas conscientes acontecem e a sustentação das formas pensamentos que devem ser magnetizadas pelo sentimento e pela irradiação para permitirem o rebaixamento da vibração das bênçãos curativas dos mestres, a fim de que possam vir à manifestação. É necessário amor divino e fé, ou seja, a espécie de amor que o bem-amado Gautama Buda sentiu quando pela primeira vez viu a tristeza da humanidade, aquelas tristezas que lhes haviam sido escondidas pela proteção demasiada de seu pai terreno. Esse é o amor pela humanidade que não vos deixaria descansar, enquanto no meio da raça encontrasseis imperfeições ou limitações. É a espécie de fé inabalável que a lei divina, em sua perfeição científica, não pode falhar. Todos precisam saber, quando estão nas trevas da dúvida, que a eficácia da lei depende da constância da aplicação. Essa aplicação precisa ser sustentada até que as condições de recebimento e necessária pureza sejam conseguidas para produzir e manter a cura. Essa pureza, sobre a qual falamos, é a pureza da mente, que conserva o corpo mental livre de reviver constantemente, não somente nas horas desta aula, quaisquer pensamentos e sentimentos impuros. Tal impureza destruiria a substância da luz cristalina, através da qual poderia fluir a corrente curadora do modelo imaculado da emanação de vida. Essa pureza nada requer do indivíduo, nem agradecimentos, nem recompensas. É absolutamente desinteressada, ela vive apenas como um raio de luz que permite ao poder do Pai prestar serviço através dos seres. Outro requisito de sucesso nesse setor é o poder de concentração, ou permanecer atento a alguma coisa, até que o poder tranquilo, sem ansiedade da concentração, preencha a consciência. Quantos de vós tendes a constância de manter um exercício mental até que alguma emanação de vida abatida, sob o peso de alguma tristeza, ache alívio? Multiplicai uma tristeza individual por 10 bilhões de almas, que representam vossos irmãos e irmãs desta humanidade, e sabereis a necessidade da perseverança. Quando nenhuma face for para vós mais querida do que outra, quando nenhuma visão exclusiva incitar em vós maior desejo de reparação do que qualquer outra, quando toda a humanidade for para vós filhos ou irmãos, então tereis a divina constância.
Bem, amigos, eu espero que tenham gostado. Acompanhem as gravações para ter acesso aos demais capítulos. Um abraço.